pessoal, tudo bem? Bom, vamos continuar trabalhando em cima da nossa fonte de alimentação que nós estamos alterando. Na realidade nós já alteramos ela, né? Fizemos alterações e essa fonte já está funcionando corretamente como fonte variável, né? Uma fonte de bancada que regula de 1,3, 1,1, né? Até 25 volts, um pouquinho mais de 25 volts. Essa etapa está toda funcionando, fiz 3 vídeos anteriores, né? Se você está caindo nesse vídeo aqui de paraquedas, esse aqui é o 4º vídeo, é uma continuação de uma série que eu já encerrei, né? Dei como encerrada. Porém, eu comentei com o pessoal durante os vídeos que caso eu tivesse um tempo, eu iria voltar nessa fonte, iria trabalhar a parte de controle de corrente dela, tá? E aí eu tive que conseguir esse tempo obrigatoriamente, tá? Porque essa fonte aqui, ela, apesar de estar funcionando corretamente, conforme vocês viram nos vídeos, né? Ela não tinha mais proteção contra curto-circuito, tá? Consequentemente, olha só o que aconteceu com esses 4 camaradas que estão aqui em cima da mesa aqui, ó. São 4 transistores do tipo STD 13007, transistores chaveadores da fonte primária aqui, né? E caso qualquer curtozinho fosse fechado na saída positiva e negativa, ou positiva e ground da fonte, ela queimava imediatamente os transistores chaveadores que estão presos a esse dissipador de calor, tá? Ele queimava sempre um, né? Ele não queimava os dois. Para você ter uma ideia, né? Se foi 4 transistores ali, foi 4 situações aqui durante as experiências que a fonte acabou relando, né, rapidamente, positivo com negativo, cabo preto com vermelho, e aí queima a fonte, né? Isso não é bom, né, cara? Ninguém quer uma fonte de bancada que não tenha proteção contra curto. Então por isso me forçou a voltar para cá e verificar o que estava acontecendo, tá? Então, pessoal, eu vou explicar no esquema lá depois para vocês, mas eu vou primeiro mostrar aqui as alterações na placa, que são mais simples, tá? Olha só o que aconteceu aqui na placa, pessoal. Depois de muito estudo, muita pesquisa, eu descobri, ó, que eu tinha que abrir, né, soltar esse diodo D38 aqui, ó. Tá certo? Você podia tirar fora esse diodo tranquilamente, tá? No meu caso aqui, ó, eu preferi simplesmente levantar ele, tá? Tá aqui, ó. Por que isso, cara? Porque a tensão no pino 16 do TL494, ela não estava passando de 1,2 volts, cara. Por mais que eu aumentasse a corrente na saída da fonte, a tensão no pino 16, ela não tinha como ultrapassar 1,2, não tinha como, tá? E lembrando que a tensão de referência está no pino 15, depois eu mostro no esquema, tá? Pino 15 aqui, e essa tensão de referência é 3,5. Então, enquanto não chega em 3,5, o CI não bloqueia o funcionamento da fonte. É por isso que está queimando meus transistores, cara. Fecha um curto, a tensão aqui no pino 16 nunca chega no 3,5, né? E aí ela vai queimar. E aí, olha só, aqui vocês estão vendo os 3 transformadores que eu já expliquei nas primeiras aulas, né? Esse aqui é o transformador principal, onde saem as tensões. Esse aqui é o transformador que faz o excitador, né? O driver dos transistores chaveadores. E ao mesmo tempo ele tem um enrolamento que é o controle de corrente, tá? É um sensor de corrente. Então ele vai sair uma tensão ali proporcional à corrente que está passando pelos transistores. Isso também tem a ver com a corrente de saída, tá? Então ele vai passar aqui por um diodo, ó. Aqui embaixo, aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver na câmera, mas tem um diodinho vermelhinho aqui, ó. É um retificador. Tem o capacitor aqui, ó. C12, esse capacitorzinho de 1 micro por 50 volts. Ele é o capacitor de filtro. E a tensão nesse ponto aqui, cara, chegava a 40 volts, tá? 35, 30, 40 volts, dependendo do consumo. A tensão aumentava nesse ponto, porém, lá no pino 16, que é onde uma amostra dessa tensão aparecia, ela não passava de 1,2. Certo? Então, pessoal, aí eu seguindo as trilhas, analisando com mais cuidado, né? Eu até cheguei a suspeitar, cara, do TL494, desse CI, tá? Eu substituí esse circuito, via das dúvidas, eu substituí ele, porque como a tensão não aumentava, eu falei, pô, vai que tá com curto na porta de entrada aqui, né? Na entrada do amplificador operacional, e aí ele acabava não funcionando direito, tá? Mas não resolveu nada, cara, continuou o mesmo efeito, mesmo sintoma. Então eu comecei a seguir a trilha, tá? E eu cheguei, né, nesse diodo D38, que ele dava continuidade, esse catodo dele dá continuidade para outros circuitos aqui, tá? Circuito do amplificador operacional aqui, LM393, no circuito do PS-ON, tem uma série de coisas para lá que ligava, tá? Aí como eu queria isolar essa parte, né, queria deixar apenas a amostra da tensão no pino 16, eu abri esse diodo aqui e fiz o teste, consequentemente a tensão que já subiu, tá? Já começou a haver controle de corrente, tá? Simplesmente abrindo esse diodo aqui, ó. Tá abrindo o diodo D38, tirando o catodo dele fora, já começou a acontecer o controle de corrente. Só que aqui, ó, pessoal, você pode observar que tem esses 2 fios laranja, né?
que eu soldei aqui esses dois fios para um potenciômetro aqui na plaquinha aqui, certo? Interessante soldar corretamente no potenciômetro, cara, tá? Aqui no caso eu soldei no pino 1 e no pino 2, o pino 3 está livre, tá? Para quando você colocar para a direita, né, vai aumentar a capacidade de corrente, quando colocar para a esquerda, totalmente para a esquerda, ele vai ficar com a corrente mínima, né? Então esses dois fios laranja, o que acontece com eles aqui, pessoal? Aqui, ó, a gente tinha um resistor chamado de RX, tá? Lá no nosso blog, eu vou deixar tudo especificado para vocês, as informações melhores, tá? Mas aqui é um resistorzinho, ele está até aqui em cima da... Ele está até em cima da mesa aqui, ó. É um resistor de 2K5 de precisão, tá? Que é o resistor original. Eu substituí, arranquei fora esse resistor. Perceba aqui na placa, ó. Coloquei um resistorzinho de 1K, soldei um cabinho, coloquei um espaguetezinho aqui, né? E no outro terminal lá do resistor, eu coloquei o outro fio laranja, tá? Simplesmente coloquei um resistor em série com um potenciômetro de 5K. Esse potenciômetro poderia ser de 2K também, tá? Qual que foi o objetivo de eu colocar um resistor e não simplesmente um potenciômetro? Porque corria o risco do cara colocar na máxima corrente, tá? Então ele poderia ter uma corrente muito alta aqui, eu não queria isso. Eu queria um limite de corrente aqui em torno de 5 amperes nessa fonte. Foi uma escolha minha. Se eu quisesse um pouquinho mais de corrente, era só diminuir o valor daquele resistor lá. De 1K para 680, 560, 470, né? Ohms aqui. Eu conseguiria aumentar o limite de corrente da fonte. Com esse resistor aqui, e colocando no máximo o nosso potenciômetro, eu consigo aí corrente um pouco maior do que 5 amperes, tá? Para caso aqui, para o nosso caso de bancada, está excelente. Beleza, pessoal? Então, resumindo, né? Bem simples na prática a alteração, depois de muita quebra-cabeça, depois de sofrer danos em 4 transistores, né? A gente levantou o diodo D38, substituímos o resistor RX de 2K5 por um resistor de 1K, em série com um potenciômetro, nós vamos fazer o ajuste de corrente. Na prática é isso aqui, cara. Só isso, tá? Vamos lá para o esquema, vou explicar para vocês aqui. Ó. Pessoal, aqui eu fiz um esqueminha para vocês no papel, para facilitar, tá? Onde a gente não vai colocar para vocês o pino 1 e 2 aqui, porque é o controle de tensão, isso já está resolvido, já está tudo funcionando, né? Aqui na parte de controle de corrente é que a gente tinha um problema, cara. Aqui eu desenhei o diodo D38, que eu tirei o catodo dele da placa, né? Eu levantei, consequentemente ele passou a não ter interferência mais de outros componentes lá para frente, cara. Certo? E você percebe aqui que o pino 16 também é ligado a um resistor de 30K. Inclusive, lá no desenho anterior, nos vídeos anteriores, eu coloquei como 10K. É que confunde muito, cara. Laranja, preto e laranja, né? Então, a gente bate o olho no laranja preto, né? A gente já considera um 10K. Na realidade, era 30K, tá? Beleza? Então, corrigindo aqui um 30K. Esse resistor aqui vai no diodinho que eu falei para vocês lá. Tem o capacitorzinho de filtro, né? E ele vai no enrolamento do transformador T2. Quanto mais corrente tem de consumo da fonte, maior é a tensão nesse ponto. Consequentemente, a tensão aqui tem que aumentar também. Quando ela chegar no mesmo valor do 3,5, que é a tensão de referência, que vem do pino 15 aqui, ó, essa malha de resistores aqui, ele deve cortar o transistor chaveador, limitando a corrente de saída da fonte. Certo? Então, como eu desliguei aquele diodo, eu passei a conseguir aumentar essa tensão aqui, ó. Lembra que antes eu não conseguia passar de 1,2, né? Agora eu consigo subir tranquilamente. E aí simplesmente, pessoal, o RX aqui, ó, esse resistorzinho de 2K5, eu arranquei fora, coloquei um resistor de 1K no mesmo ponto dele, né? Em série eu coloquei um potenciômetro, 5K no meu caso, mas poderia ser de 2K, tá? E joguei por terra, tá? Basicamente no esquema as alterações são essas, bem simples, né? Simplesmente acrescentei esses dois componentes, substituindo esse cara aqui, e levantei o catodo do D38. Aí eu consigo ter uma tensão de referência aqui, uma tensão de amostragem já bem rapidamente, cara. Tá? Depende do controle que eu atuar aqui no potenciômetro. Beleza, pessoal? Então, veja aqui, é bem simples, tá? Vocês estão vendo esse vídeo, ó, querem fazer essa alteração, o modelo da fonte é o IZ Case PSTN, é o modelo dela, 450Q ATX, tá? E o potenciômetro, né, pessoal? Olhando de frente para ele, liga no terminal 1, no terminal 2, tá? Esses dois fios aqui. Esse aqui deixa sobrando para quando você girar no sentido horário, aumenta a capacidade de corrente. No sentido anti-horário, você diminui a capacidade de corrente. Ok? Agora eu vou mostrar para vocês na prática o funcionamento dessa fonte, encerrando então esse vídeo, encerrando então a promessa desse conteúdo completo, né? De uma fonte de pancada com fonte variável, tensão variável e controle de corrente, tá? E o mais importante, pessoal, eu consegui implementar novamente na fonte a proteção de curto-circuito, tá?
Ok, pessoal, agora vamos mostrar o principal, né? O funcionamento, a proteção de curto, se realmente está tudo ok, tá? Vou ligar a fonte na tomada então. Ela já ligou, está registrando lá no nosso no voltímetro ali 3 volts, né? E eu estou com corrente zero porque realmente não tem. Pessoal, outra coisa que eu vou estar utilizando com vocês aqui é o amperímetro do multímetro, tá? Porque eu levei muito azar na compra desse medidor aqui, tá? Primeiro, vocês viram no primeiro vídeo, eu falei para vocês, né? Veio sem o conector, né, de alimentação. Eu tive que soldar direto ali, né? E segundo, que o amperímetro dele não funciona direito, cara. Eu tentei ajustar a corrente dele ali, ele está alterado aqui e vou ter que fazer uma manutenção no futuro desse cara aqui, tá? Infelizmente, dá para ver que tá tendo corrente, mas não dá para o valor que está aqui não é o valor correto, tá? A tensão está correta, pelo menos isso, tá? E o amperímetro eu vou mostrar para vocês com o nosso multímetro aqui, tá? Pessoal, vamos começar aqui então. Primeira coisa, eu vou mudar ele para a escala de 20 amperes aqui. A ponteira, né? Colocar para medir corrente. Vou colocar aqui em corrente contínua, 20 amperes aqui, tá? Então, vamos trabalhar dessa forma. Agora nós vamos fazer o seguinte, cara. Eu vou alimentar, vou colocar na corrente mínima aqui o nosso potenciômetro, ó. Vou girar para a corrente mínima, tá na mínima já. Os resistores que eu vou estar usando agora aqui são os resistores de fio de 10 ohms, tá? São 10R aqui o valor deles aqui. Tenho 2 aqui para fazer a experiência. Vou colocar positivo no terminal dele aqui, ó. Beleza? Positivo no terminal. Vou testar primeiro com 10 ohms, cara. Então eu vou colocar aqui uma tensão de 10 volts, tá? Ó, vou regular aqui em 10 volts. Ó, com 10 volts eu consigo 10 dividido por 10 dá 1, né? Consigo 1 ampere de corrente, tá? Então vamos ver que o medidor lá vai medir o que lá? Vamos ver. Ó, o medidor está medindo errado, cara. Tá dando ali 1,5, né? Beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar nosso amperímetro aqui na brincadeira. Vou colocar a ponteira negativa aqui no positivo do amperímetro. E a ponteira preta do amperímetro vamos colocar aqui no resistor também, tá? Então tá lá, ele está registrando. Nosso display está um pouquinho detonado também, ó. 0,93 amperes, tá? Tá um pouquinho menos de 1 ampere, mas você está vendo que está dando essa corrente aí, tá? Se eu colocar no resistor em série, eu vou diminuir a corrente, né, para 0,47, tá? Percebe que lá no amperímetro lá do aparelho está registrando errado, tá? 0,47 está dando aquele valor. O que eu vou fazer aqui agora, cara, é aumentar a tensão um pouquinho, passar para 12,5 volts, tá? E vou colocar aqui agora direto num resistor só. Ó, ele tá medindo, ó, a corrente lá 1,17 amperes. Vou aumentar um pouquinho a tensão aqui. Agora ele caiu. Agora ele não deixa mais, ó. Aumentei a tensão para 15 volts, cara, e aqui, ó, ele limita a minha corrente em 0,3 amperes, ó. Então eu tô tendo controle de corrente aqui já, cara. Eu não consigo mais corrente do que esse valor aqui. Certo? Então, na mínima corrente aqui no caso, né? Aumentando a tensão, aqui eu começo a ter uma corrente mínima de 0,3, tá? Aqui, ó. Beleza? Então agora eu vou fazer o teste com vocês aí, com as nossas lâmpadas, tá? E antes de fazer o teste com a lâmpada, olha só que interessante aqui, cara, ó. O que eu não podia fazer aqui, ó? Encostar um no outro, senão queimava, né? Os nossos transistores chaveadores aqui, ó. Porque eu não tinha proteção de fonte. Agora olha só o que acontece quando eu fecho um curto aqui, ó. A corrente fica limitada, você percebe que nesse cara está dando 1 ampere. Na realidade ele nem dá 1 ampere, né? Eu vou medir com o nosso amperímetro para ver. Vou fechar um curto com o amperímetro, olha só. Ó, esse é o limite de corrente da fonte em curto, cara. Certo? Esse é o limite da corrente da fonte em curto, tá? Então quer dizer que nós conseguimos o principal, cara, que é a proteção de curto-circuito na fonte, tá? Tranquilo, né? Bom, pessoal, agora é o seguinte, vamos agora colocar uma tensão de 12 volts, que é a tensão dessas lâmpadas aqui, né? Eu vou colocar a ponteira positiva direto no positivo da fonte. E vamos usar o nosso alicate, o nosso multímetro, né, para medir a corrente, cara. Ó, tá tudo certinho as ponteiras, né? Vamos colocar a ponteira preta aqui na fonte. E a vermelha aqui no negativo aqui das lâmpadas aqui, né? Certo? Que é a alimentação das lâmpadas. Ó, percebe que ele nem conseguiu, cara. Não partiu nada aqui, ó. Ele não deu condições de alimentar nenhuma lâmpada, porque nós estamos no mínimo de corrente aqui, ó. Certo? Isso já está demonstrando o controle de corrente aqui, ó.
ele está registrando o valor de 0,77 e lá no nosso aparelho está registrando 0,50, né? Certo? Justamente aquilo que eu falei para vocês do erro de corrente aqui. Tá, eu vou aumentar agora a sensibilidade da corrente, né? Dar mais corrente para ela, para a fonte. Opa, agora ela foi. Você percebeu que acendeu a lâmpada corretamente, né? Está registrando uma corrente de 1,72, né? Eu mexi bastante aqui na capacidade de corrente, cara. Certo? Estou com a tensão de 12 volts, está tudo certinho. A corrente ali é 1,7, tá? Vamos prestar atenção aqui e não naquela corrente lá, né? Aqui nós estamos funcionando direitinho, a sensibilidade está pegando direitinho, né? Ó, eu consigo ligar tranquilamente essa lâmpada, né? Sem problema de controle de corrente, ó. Certo? Tranquilo, né? Agora eu vou colocar mais lâmpada para ver. Ó, a segunda lâmpada ele já não vai. Já tem o limite de corrente, porque eu preciso aumentar a sensibilidade dela ali, né? Então aumenta um pouquinho aqui, ó, coisinha de nada, cara. Então é interessante tirar a capacidade aqui primeiro, né? Aumentar um pouquinho. Ainda não consegui. Ó, agora já consegui, ó. Então quer dizer, depende do ajuste de corrente que eu faço aqui, ó. Ó, aqui já 3 não vai, ó. Certo? Então tudo isso vai depender do ajuste de corrente que eu tô aqui, ó. Ó, aqui já foi as 3, ó. Tô com 4,6 amperes, tá? Então quer dizer o seguinte agora, se eu colocar um pouquinho mais aqui para frente, ó, pouquinha coisa, por isso que eu digo que esse potenciômetro ainda vou ter que substituir ele, cara, por um potenciômetro de 2K, talvez até menos um pouquinho, tá? Eu vou agora tentar ligar, ó, aqui eu consigo 3 lâmpadas na boa, corrente de 4 amperes, 0,6, e vou tentar jogar 4 lâmpadas para ver. Ó, 4 lâmpadas foi 5,9, 5 amperes, né? Pessoal, o ajuste está muito sensível de nosso potenciômetro, tá funcionando, tá direitinho aqui. Só que, se dependendo da sensibilidade que você coloca aqui, ó, ele acaba, ó, aqui já não vai, ó, não consegue partir. Aumenta um pouquinho, mínima coisa ele já vai, ó. Certo? Ele já vai. Se eu colocar mais uma lâmpada aqui ele ainda foi, que foi. Mas se eu desligar a fonte e ligar de novo, sensibilidade mínima aqui nesse potenciômetro, cara. Ó, aqui já não vai mais. Certo? Ó, aqui já não vai mais. Então aqui vai uma lâmpada. Vai 2, 3, 4, 5. Aqui já não vai mais. Então quer dizer, tá funcionando certinho o nosso controle de corrente, cara. Tá funcionando corretamente. Só que tá muito sensível o nosso potenciômetro. Então provavelmente eu vou ter que mexer. Eu falei pra vocês que podia ser um 2K, cara. Mas pode ser um 2K, um K ali, que eu acho que vai melhorar a sensibilidade. Mas o mais importante, pessoal, disso tudo aqui, ó, dessa brincadeira, da conclusão desse vídeo, cara, o mais importante de tudo é isso aqui, ó, tá? É você ter a possibilidade de fechar um curto-circuito na tua fonte e ela ter proteção contra curto. Beleza, pessoal? Galera, ó, é o seguinte, ó, se você gostou do vídeo, não deixe de compartilhar, não deixe de ajudar nosso canal, né? Curtir aí, recomendar para os seus amigos. E se você quer conhecer mais sobre eletrônica, saber como consertar equipamentos, placas, trabalhar na linha branca, trabalhar com televisores, trabalhar com conserto de no-breaks, né? Inversores de placa de ar-condicionado, não deixe de conhecer o nosso curso. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá, pessoal? Vou deixar ali, a gente já tem milhares de alunos no Brasil todo, no mundo inteiro, né? Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau!